turma aí do segundo ano do ensino médio de Química, aqui quem fala é o professor Ayrton Novaes, né? Eu gostaria de fazer aqui uma complementação, né? Uma ampliação da aula que foi ministrada pelo professor Vasconcelos via canal Educação, do dia 7, portanto de ontem, e a gente vai fazer uma complementação, um aprofundamento, uma explanação da aula de ontem sobre termoquímica. Quero ser bem sucinto e gostaria de, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês por qualquer ruído externo, qualquer ruído de fundo, né, qualquer movimentação incorreta da câmera e qualquer equívoco ou erro, que vocês estejam me perdoando. Então vamos lá, para ser bem rápido, bem breve, para que não fique enjoativo este vídeo. Vamos lá, termoquímica. A termoquímica é uma parte específica da química que nós vamos estudar a energia térmica. Não se preocupe, no entanto, agora com este conceito, mas nós vamos estudar a energia térmica envolvida nas reações químicas, ou seja, a energia térmica que vai fazer com que ocorra uma reação química. Reação química, o nome pode ser complicado, mas na verdade são transformações simples. Cozinhar um ovo é uma reação química, né? Especificamente bem simples, cozinhar um ovo, ferver uma água, fazer um café é uma reação química. Só que nós vamos estudar a energia térmica envolvida nessas reações químicas. E o grande foco, que eu gostaria que vocês desde já estejam atentos, é que nessas reações químicas, a energia envolvida pode ser absorvida ou liberada para que a reação química ocorra. Ok, senhoras e senhores? Vamos lá, muito bem. Com relação a esse conteúdo, termoquímica, que também é chamada de cinética química, né? A gente vai ter que, primeiro, compreender como estão organizados os átomos e as moléculas em cada uma das matérias dos seus estados. Ok? Nós sabemos que os 3 estados da matéria basicamente são sólido, líquido e gasoso, mas como é que os átomos estão lá dentro, no íntimo da estrutura molecular daquela substância? Como é que estamos? Então vamos lá, eu peguei como exemplo aqui, senhoras e senhores, a molécula, né, a substância água, ok? E suponhamos que cada bolinha, cada ciclo aqui seja uma molécula de água. Vamos ver como é que elas estão arranjadas, organizadas, agrupadas em cada um dos 3 estágios. Então vamos lá. Suponhamos que nós temos em cada um desses 3 recipientes aqui 100 moléculas de água. Tanto nesse recipiente aqui do sólido, o recipiente tem 100, aqui também tem 100. Então vamos lá. Vamos ver as características de um sólido. A característica do sólido, né, as características de um sólido é que essas moléculas de água, de H2O, estão bastante unidas, bastante compactadas, bastante juntas, em virtude de grande força de atração intermoleculares entre elas. E isso caracteriza um sólido duro, a rigidez, a dificuldade em penetrar, a dificuldade em dobrar, que chama-se maleável, né, a dificuldade de tomar o formato do recipiente. Você joga um chumbo dentro de uma garrafa qualquer formato, ele não vai tomar todo o formato, porque ele é difícil de ser maleado, ele não toma formato. Em virtude de quê, senhoras e senhores? Que as moléculas que o formam estão bastante unidas, bastante juntas, bastante compactas, ok? Agora vamos ver como é que se organiza essas moléculas, como é que elas estão estruturadas, como é que elas estão posicionadas. Vamos saltar aqui o líquido, vamos para o sólido. No sólido, vamos saltar o líquido, vamos para o gasoso. O gasoso, as moléculas estão bastante separadas, as ligações são fracas, uma molécula está distante da outra, o que caracteriza o gasoso. Né? Por exemplo, o ar que respiramos é uma mistura de gases. E observe que o gás, ele rodeia, né? Ele nos circunda, ele preenche todo o espaço do recipiente. É fácil você penetrar o ar. Por qual motivo? Ao contrário do sólido, as moléculas deles estão espaçadas, distanciadas umas das outras, e isso caracteriza o gasoso. E se nós formos comparar a rigidez, a compactação do sólido, das moléculas que formam o sólido, e a espaçadez, né, e o distanciamento das moléculas de um gasoso, nós vamos ter um líquido. É um meio termo entre o sólido, ok, e o gasoso, onde as moléculas estão não muito bem próximas, as forças de ligações também não são tão grandes, né, como no sólido, mas também não são tão fracas como no gasoso. Então o líquido é meio termo, ok, senhoras e senhores? A água no estado sólido, muito junto às moléculas, água no estado líquido, meio termo, e água no estado gasoso, bem distantes, ok, senhoras e senhores? Pronto, tendo essa informação em mente, nós vamos passar agora para as transformações de estado da matéria. Como é que vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Nesse caso, senhoras e senhores, ebulição, evaporação, condensação, sublimação, ressublimação, isso aí são conceitos mais a nível fundamental, que vocês podem estar revendo aí, caso não tenha memorizado lá na 6ª, 7ª série do ensino fundamental. Então vamos lá. Quem vai fazer, memorize, termoquímica, energia que vai fazer as reações químicas. Mas vamos lá.
vamos aprender aqui 2 conceitos básicos que também são aprofundados em física, lá em termologia. Nós vamos ter aqui o principal fator que vai fazer com que essa substância passe de um estado para outro. É a temperatura, senhoras e senhores, esse é o principal fator. Mas nós vamos entender o que é a temperatura de um modo bem simples. Temperatura é a grandeza física que vai medir o grau de agitação dessas partículas. Senhoras e senhores, esse conceito é fundamental tanto em química como em física. A temperatura, na verdade, é a unidade de medida do grau de agitação, do quanto as partículas de uma substância estão se agitando, ok? Que na nossa tabela termométrica é justamente o grau Celsius. Então, a temperatura, claro que é relacionado a quente e frio, isso aí são conceitos mais populares com relação à temperatura. Mas a temperatura, ele vai medir, vai calcular, vai quantizar a agitação, a movimentação das moléculas que formam as substâncias. Certo, senhoras e senhores? Pois bem, se nós temos a nossa escala, né, termométrica, que vai, no caso nós utilizamos a escala Celsius, que vai de 0 a 100, vai de 0 a 100, as substâncias que apresentam 0 grau, por convenção, as partículas estão estacionadas, estão sem movimentação, estão bem juntinhas, estão bem unidas. 0 graus Celsius é água no estado sólido, ok, senhoras e senhores? Só que nessa transformação, senhoras e senhores, há sempre uso, né, ou gasto de energia, certo? E a liberação ou absorção de energia nas reações químicas, por causa da movimentação das partículas, é chamado de calor. Ok? Vamos lá, deixa eu repetir. Quando as partículas se movimentam, elas se chocam entre si, elas quebram as ligações, as forças intermoleculares, e resultante dessa quebra, desse choque, desse atrito, é a liberação de energia. Essa energia liberada devido à movimentação dessas partículas que é chamado de calor. Portanto, calor é a energia liberada ou absorvida devido à agitação ou movimento das moléculas, no caso, átomos de uma substância. Entendemos? Temperatura vai medir o grau de agitação, calor vai justamente ser a energia liberada devido a essa agitação das moléculas. Quando você diz que a pessoa está agitada, a pessoa pratica exercício físico, ela agitou muito, a temperatura dela aumentou porque as moléculas, as partículas que formam aquela estrutura, aquele organismo, se agitou mais, se chocaram, liberaram energia e aí a pessoa sente calor. Então, o que é calor? Calor é a energia liberada pelas reações químicas devido à agitação das moléculas. E quem é que vai medir essa agitação das moléculas? Aí é a temperatura. Porque observe que a temperatura era graduada de 0 a 100, então ela vai medir. É uma unidade de medida a temperatura, ok, senhoras e senhores? Deu para compreender aí. Se uma molécula de água está super agitada, se chocando, né, quebrando as suas ligações intermoleculares, nesse caso, nós temos a água no estado gasoso. Se ela está mais ou menos, então nós vamos ter a água no estado líquido. Quer ver um exemplo bem claro? Olha, nós temos o sólido, a água sólida a 0 graus Celsius. Não está nenhuma movimentação, está todo mundo juntinho, ok, estado sólido. A partir do momento em que eu saio de 0 e vou aumentando a agitação, 0, sem agitação é sólido. Quando eu vou aumentando 1, 2, 3 até 25, observe que eu passei do sólido para o líquido. E se eu aumento ainda mais a agitação dessas moléculas, que no caso seria temperatura, né? Se eu aumento a temperatura, no caso a agitação das moléculas, que caracteriza a temperatura, até 100 graus Celsius, nós vamos ter a transformação do estado líquido para o gasoso. Ok, senhoras e senhores? Muito simples. Bom, então vamos fazer aqui um exercício relâmpago, senhoras e senhores, para ampliar nosso conhecimento. Veja bem, a questão é, a verificar a temperatura de um objeto, obteve-se o seguinte resultado. A temperatura em graus Celsius era 0 grau. Aí ele pergunta, em que estado da matéria se encontra este objeto? A letra A, 0 graus Celsius, temperatura médio grau de agitação das partículas, e o grau de agitação das partículas significa liberação ou absorção de energia. Se esse objeto ou essa substância está a 0 graus Celsius, significa que ela está no estado gasoso. Gasoso, as moléculas estão se agitando, se barroando, né? Se colidindo seria a palavra correta.
Não. No estado líquido? No estado líquido, as moléculas estão com pouca atividade, né, de agitação, estão maleável, né, então também não é. Agora, se eu estou a 0 graus Celsius, as moléculas estão inertes, estão paradas, estão juntas, unidas, bem concisas. Então, a 0 graus Celsius, as partículas estariam no estado sólido. Agora, vamos lá, raciocine comigo. Se eu aumento a velocidade na movimentação das partículas sólidas, elas irão passar para o líquido. E se eu aumento ainda mais a temperatura, levando ao fogo esse gelo, que transforma em água, e depois, quanto mais agitado, mais mais as moléculas estariam separadas e estaremos no estado gasoso, ok, senhoras e senhores? Pois bem, vamos lá continuando a nossa aula. Deu maneiro aí, deu para compreender. Vamos trabalhar agora com essas transformações. As transformações, elas são divididas em dois grupos. As endotérmicas, as reações, né, de transformação da matéria, que são denominadas endotérmicas e exotérmicas. Então, é preciso memorizar aqui o prefixo endo. O prefixo endo significa dentro, certo? Então, endotérmica são aquelas que absorvem, ganham, né, que entra energia para se transformar. Já a exo, o prefixo exo, né, para fora, êxodo, primeiro lá, né, a saída de Moisés, êxodo, porque exo é fora, ist, quando vocês verem em filmes em inglês, na porta, ist significa saída. Então, nesse caso, o exotérmica, a energia é liberada. Essa reação acontece e a energia que estava acumulada nas ligações é liberada. Ok, senhoras e senhores? Pois bem, vamos pegar aqui um exemplo de uma reação que ganha energia para ocorrer a fotossíntese. A fotossíntese um dos exemplos clássicos da endotermia, né, no qual a luz solar ela adentra na folha nós vamos ter os estômatos e nos estômatos nós vamos ter os cloroplastos. Então, os cloroplastos, eles absorvem a energia solar em forma de energia térmica e transforma gás carbônico e água em celulose. Então, ocorreu a fotossíntese, é uma reação química? Mas como ela ocorreu? Foi com perca ou com ganho de energia? Foi com ganho de energia, porque a luz solar adentrou os cloroplastos e assim ocorreu a fotossíntese. A fusão. O gelo só derrete se ele absorver. O gelo ele só vai derreter se ele absorver energia. Né? Então, é um exemplo de uma reação química endotérmica. E a ebulição também. A água só ferve, por quê? Porque a chama do fogão aquece o recipiente, geralmente a gente coloca de metal, porque os metais são bons condutores de energia térmica, e ao entrar em contato, a água entrar em contato com o metal, transfere energia para a água, e assim a água, ao ganhar energia, as suas moléculas se expandem, as suas moléculas se separam, e assim nós temos a fervura. Então, a fotossíntese, a fusão, a ebulição, e ferver, no caso seria ferver, ebulição, o termo popular é ferver, seria exemplos de reações químicas endotérmicas. As exotérmicas, elas são bem características pela combustão. E a combustão nada mais é do que a queima. Quando eu queimo, tem uma característica bem comum nas reações exotérmicas, é a observação, a percepção da energia. Ou seja, quando eu encosto perto da chama do fogão ou da chama de uma fogueira de São João, eu sinto o calor e frio. Essas duas terminologias são bem populares, quente e frio, porque é relativo, não é uma conclusão específica, né, científica, só é a sensação. Então, as reações exotérmicas, elas são bem características porque eu posso sentir a sensação de quente ou frio, que caracteriza justamente o aspecto exotérmico. Então, perto da chama da fogueira ou da vela, eu sinto aquele calor, na verdade calor, né? Porque a energia liberada é calor. Então, nesse caso, é exotérmica. Tá aqui, ó, a vaporização. Quando eu coloco a roupa no varal, quando ela enxuga, porque evaporou-se como? Ela perdeu energia. Outro detalhe interessante, a transpiração humana, na grande maioria dos mamíferos. É um processo exotérmico, por quê? Porque a água, ela vai dentro de nossas células, ela vai absorver a temperatura. Estou fazendo um exercício físico, estou agitando, observe, quando eu faço exercícios físicos, eu estou me movimentando, e ao movimenta a célula. Ao movimentar a célula, as partículas que formam as células também se movimentam.
liberando energia. Então, a célula fica sobrecarregada de energia, então a água, a molécula de água absorve, aí manda para as glândulas sudoríparas, e as glândulas sudoríparas traz para a extremidade da nossa pele, caracterizando o suor, que nada mais é do que um fenômeno, né, uma transformação química exotérmica, que está liberando calor. Ok, senhoras e senhores? Muito simples, tudo ok. Vamos lá. Agora, aqui, para caracterizar, vamos pegar aqui a água e vamos ver. Se aqui é 0 graus Celsius, olha esse gráfico. Nós vamos ampliando até chegar a 100 graus Celsius, à medida que eu vou. Agora, veja bem, o que seria 0 graus Celsius? Seria a cor da matéria, seria a textura da matéria ou a agitação das partículas que formam a matéria? Agitação. Se está zero, zero, está quietinho, todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo em casa, beleza, sólido. À medida que eu vou aumentando essa agitação, portanto, eu aumento também a temperatura, a água, de acordo com a compactação, a formação das suas moléculas, a estruturação, como elas se comportam, ela vai se transformando, vai passando de forma, vai mudando de forma. Então vamos lá. Como o zero perdeu, o zero é zero, né? 0 graus, não tem movimentação, claro, que a gente vai ver lá em física que o zero absoluto é menos 273,5 graus Celsius. Mas aqui, para nível de informação, nós trabalhamos com a escala Celsius, então vai ser 0 grau, sem movimento. Quando ele vai se movimentando, ele vai ganhando energia, vai aumentando a temperatura e vai se transformando. A água que era sólida, por não ter movimentação, como começar a se movimentar, ela vai ganhando energia e vai se transformar no líquido. Vai ganhando mais energias e vai se transformando em gasoso. Então, esse processo, onde há ganho de energia, onde as partículas vão se transformando por ganho de energia, é chamado de endotérmico. Os eventos, o contrário. Eu tenho um zero aqui, desculpa, eu tenho 100, perdão, o zero é lá. Eu tenho 100 aqui e vou caminhando em direção ao zero, eu vou ter que perder essas agitações, ou seja, ele está 100% agitado. Opa, está gasoso. Quando ele começa a perder essa energia, ou seja, essa temperatura, memorize que a energia é o grau de agitação. Quantas partículas estão agitadas? Quem é que está com maior temperatura? Aquele que está correndo ou aquele que está paradinho? Aquele que está parado. Então, vamos lá. Quando ele tem 100, ele vai diminuindo de 100 para 25, é o contrário, vai perdendo até chegar em zero. Quando ele vai perdendo, é exotérmica. Quando ele ganha, né, a energia térmica, ou seja, quando ele agita mais, ganha mais energia térmica, é endotérmica. Quando ele vai perdendo, vai liberando aquela energia que estava contida nele, é justamente exotérmica, sem muitas mais complicações. Então vamos lá, vamos ao exercício relâmpago. Ele vai perguntar para nós, olha bem essa pergunta, uma lâmpada ligada ou acesa, né, na sala, é uma transformação. A lâmpada acesa ligada na sala ou no quarto, em qualquer ambiente, uma lâmpada ligada. É uma reação endotérmica, exotérmica, isotérmica ou endotérmica. Vamos lá, vamos raciocinar. Uma lâmpada ligada, ela é exotérmica, isotérmica ou endotérmica. Lembrando que endo absorve, exo libera. Senhoras e senhores, acertou quem falou que era exotérmica. Por qual motivo? Ao se encostar próximo à lâmpada ligada já depois de algum tempo, né, alguns minutos, ela libera a energia térmica em forma de calor. Daí eu sinto a sensação de quente, certo? E quando, por exemplo, se porventura eu pego essa mesma lâmpada e levo para o congelador e deixo passar por alguns minutos e eu pego nela e sinto a sensação de frio, significa que aquela energia que ela ganhou quando estar ligada foi perdida e daí ela se transformou. Né? Ela tem aquela sensação agora de frio, viu, senhoras e senhores? Muito simples, não há dificuldade. Quanto maior agitado, maior a temperatura, maior liberação de calor. Quanto menos agitado, menos temperatura, menor liberação de calor, certo? Então vamos lá. Vamos para a parte seguinte, que para alguns é um pouco complicado, mas a gente vai tentar explicar de uma forma bem simples, sem arrudeio. Vamos lá para a termoquímica, parte 2. A gente vai falar em entalpia. Senhoras e senhores, o nome entalpia é só memorizar calor. Significa, tradução, etimologicamente, calor do Sol. Entalpia de reação nada mais é do que a grandeza que vai estar relacionada, que vai ser usada para medir a quantidade de energia térmica, ou seja, a quantidade de calor que foi ganho ou que foi perdida em uma reação química. Olha que barato. Reação química é a transformação da matéria de A para B, né? E a entalpia vai saber quanto calor foi envolvido. É difícil de quantizar? Sim, porque o calor, de certa forma, é uma grandeza, né? Complicada de se medir. Mas veja bem, a entalpia vai medir o quanto de calor foi envolvido nessa transformação, né? Então não é muito complicado, não. Se eu tenho um sistema onde eu digo que em A
tem, digamos, 10 calorias e em B tem 10 calorias, quanto tem de entalpia nesse sistema? 10 mais 10, 20. Não vai ter muita complicação. É até memorizativo, então tem dificuldade, viu, senhoras e senhores? Então memorize as reações, desculpa, a entalpia de reação é justamente quanto de calor foi envolvido nas reações químicas, ou quanto ela perdeu, ou quanto ela absorveu, ou seja, na reação endotérmica, quanto ela ganhou na reação endotérmica, quanto ela perdeu de calor. Simples, fácil, não tem dificuldade. Pois bem, vamos aqui. Aí ele deu um exemplo aqui, uma barra de cereal contém 20 calorias, né? Que no caso vai liberar. Aí ele quer saber, dessas 20 calorias, né? Quanto foi perdido ou quanto foi absorvida pelo organismo. Simples, fácil, não tem grande dificuldade. Vamos lá. Continuando ainda. Variação de entalpia. O que seria variação de entalpia? Ele quer saber, aqui é que é simples, ele quer saber, por exemplo, em uma reação nós vamos ter duas partes básicas. Os reagentes, que ficam geralmente, aliás, sempre ficam do lado esquerdo da seta, a seta indica a reação, que são os reagentes, são aqueles que vão se relacionar para que haja um produto que fique do lado da seta, né? Do lado direito da seta. Então nós vamos ter reagentes e produtos. Só pode haver produto se tem um reagente, só pode ter A, B se eu tenho A mais B. Então vamos lá. O que seria essa variação de entalpia? Justamente, eu vou pegar a diferença lá do que foi produzido e analisar, ou seja, com o que eu utilizei para produzir. Deixa eu dar um exemplo aqui para que vocês tenham... vou dar um exemplo oral para não ter dificuldade. Se eu digo que eu tenho, vamos pegar essa barra de cereal aqui, 20 barra de cereal. Eu juntei mais 20 calorias desculpa, 20 mais energia de 20 joules. O resultado vai dar 40, não tem como questionar. E essa variação ela tem características bem importantes. Por quê? Porque ela vai ser sempre, na grande maioria das vezes, uma subtração, senhoras e senhores. Aliás, a gente vai utilizar a regra de sinais. A gente vai ver isso mais na frente quando a gente for calcular a quantidade de calor ou a variação entálpica das substâncias. Por enquanto, basta eu saber que a variação de entalpia é justamente uma diferença, senhoras e senhores, olha, entre a energia dos produtores e a energia dos reagentes. Só isso. A letra delta, vocês já vão se acostumando, que significa diferença do final, aqui, do produto final, do resultado final, menos o resultado inicial. Muito simples, sem dificuldade. Agora, essas representações, e quero aqui frisar, senhoras e senhores, que geralmente são o que se é mais cobrado, né, em questões, que é o diagrama de entalpia. Simples, fácil, não vai ter dificuldade. Mas começou a colocar gráficos, é difícil de interpretar. Não, simples. Os diagramas são justamente as representações gráficas das transformações endo e exotérmicas, certo? Só que nesse caso, em forma de diagrama. Vamos lá. O diagrama básicozinho, ele é o que aqui? O plano, né, cartesiano, né, o eixo das abscissas, o eixo das coordenadas, onde nós vamos ter a seguinte situação, decoreba, não tem dificuldade. Veja bem, as reações endotérmicas, aquelas que ganham energia, primeiro, a variação vai ser sempre positiva, o resultado vai ser o número inteiro, fracionário, enfim, decimal, mas contanto que ele seja um número positivo, certo? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque os produtos, tá aqui, a entalpia dos produtos vai ser sempre maior do que a dos reagentes. Ou seja, quem eu produzir vai ser maior, a energia vai ser maior do que a dos reagentes. Outro fator interessante que a gente memorizar é justamente o que ele cobra, a seta. Essa seta aqui significa, senhoras e senhores, está relacionado à energia e à temperatura, que barato, presta atenção. Nas endotérmicas ficou bem claro que eles ganham energia, ou seja, então vai ser para cima, vai ganhando energia. Se nós partirmos aqui do zero energia, se ele vai aumentando daqui para cá, olha, então ele vai ganhando, tá vendo? Ele vai aumentando, digamos que, eu botei esse ponto aqui, o 10. Então, a nossa gradação, ou seja, a nossa pontuação é de 0 a 10. Se ele está aqui nesse ponto, significa que ele é 0. Digamos que seja água, 0. Quando ele vai aumentando, vai ganhando, até chegar a 10, é uma reação, né, uma transformação exotérmica. A seta é para cima. Essa é a característica. Vamos ler aqui. Vamos lá. A principal característica das reações endotérmicas, das transformações químicas endotérmicas, são justamente em que H, de Hertz, que significa calor, né? Daí o termo, a palavra entalpia, né? Do produto é maior do que a do reagente. E o sinal é positivo. Ou seja, aqui houve um erro, que a seta indicativa
da reação é para cima, o que indica absorção de energia. Então essa é a característica básica de uma reação endotérmica. Vamos para as exotérmicas. As exotérmicas, observe também, senhoras e senhores, que eu já ia me esquecendo, os produtos. Aqui, veja bem, nesse caso, eu tenho aqui os produtos e ele foi, observe aqui comigo, perdendo, ele saiu do 10, ó, ele tinha 10 calorias ou joules, que é a unidade de medida da energia térmica, vocês irão ver mais na frente, nós iremos, e ele vai perdendo, ó, quando ele vai perdendo, vai baixando até em direção ao zero fácil, porque ele tinha 10, foi para zero, perdeu. Se ele tinha zero, olha a seta, é só a seta, senhoras e senhores. A gente vai fazer um exercício relâmpago e vocês vão ver como é simples. Ele tinha zero, e ele foi aumentando essa energia endotérmica que ele foi ganhando. E ao contrário, na exotérmica, quando ele estava em 10, observe que o pico aqui é o ponto de partida, é o 10, ó. Ele foi perdendo em direção, ele foi descendo em direção ao zero. Ó. Bem que significa que ele devia aqui, se a gente for analisar, ele tem 5, então está na metade. Aí quando ele chegou aqui no zero, ele foi perdendo, zerou. Ok? Ou seja, a entalpia, a energia de entalpia, né, de reação dos produtos é menor do que a dos reagentes. E o sinal, portanto, é negativo, porque ele vem perdendo, então o sinal é negativo. Ou seja, olhar aqui esse diagrama, né, e deduzir, que a pergunta vai ser essa, o diagrama representa que tipo de reação, endotérmica ou exotérmica? Observou a seta para cima, está ganhando, que sai do zero e vai para o 1, para o 2, para o 3 até o 10. No caso, é o limite estipulado pelo professor. E quando ele tem um valor positivo e vai decrescendo, né, ele significa que ele vai perdendo. Aqui ele está perdendo o grau de agitação, está perdendo energia térmica até chegar no zero. Exotérmica, olha que bacana. Então vamos lá. Qual é a característica do gráfico? É um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano onde nós vamos ter reagentes e produtos. Os reagentes podem vir aqui também em cima, viu, senhoras e senhores? Né? Contanto que o ponto de partida é sempre os reagentes. Os reagentes podem vir aqui em cima também descendo. Nesse caso, se o reagente for descendo, enfim. Mas o que vocês têm que notar é que o ponto de partida é sempre os reagentes, né? Porque uma reação química, né? Ela é caracterizada, basicamente, se eu pôr aqui, ó, para que vocês tenham ideia, é caracterizada por esse lado aqui, ó, A mais B. A seta, senhores, quando vocês verem seta em química, é justamente a reação, que significa A mais B reage para dar, né, AB. Então, essa turma aqui são os reagentes, viu, do lado esquerdo, e aqui seriam os produtos, olha que bacana, né, sem dificuldade. Então, pronto, vamos lá. A mudança de estado da água aqui é bem simples, ó. Acompanhe comigo aqui. O sólido partiu do zero, né, deixa eu pôr aqui, partiu do zero. Digamos que aqui o pico no gasoso seria quanto com relação à temperatura? Muito bem, 100 graus. Aqui, ó, 100 graus. Então, observe que ele vai ganhando energia, se torna líquido. Quando ele ganha mais energia, movimenta-se mais, ganha mais energia térmica e se transforma no gasoso. Mudança de estado caracteriza a endotermia, né? É uma reação endotérmica. Agora, observe aqui ao contrário, ó. Observe que ele é gasoso, ele vai perdendo esse grau de agitação, ele vai perdendo essa energia térmica, transforma em líquido. E ele vai perdendo mais energia, por isso que o gelo tem a sensação de frio, porque não tem, de certa forma, calor, zerou. Opa, não está perdendo energia térmica, quem é energia térmica, calor. Por isso que tem aquele aspecto de gelo, aquela sensação de frio. Então vai perdendo, não tem mais agitação, chegou aonde? No 0 graus, portanto, aqui seria uma reação exotérmica, porque ele perdeu calor, perdeu energia térmica, ok, senhores? Então vamos vir aqui para um exercício rápido, ó. Exercício relâmpago. Qual dos diagramas abaixo representa uma reação, transformação endotérmica? Olha a letra A, endotérmica, a letra B e a letra C. A letra A, B, C. Qual das três representa uma reação endotérmica? Acertou quem falou a letra A. Como característica, a seta saindo do zero. Observe que ele não colocou aqui, mas por analogia dá para entender. E foi para o 100, ganhando energia. Energia, ganhando, cadê? Ganhando
energia. Quando é endotérmica, ela ganha energia, ok, senhoras e senhores? Eu espero que tenha ajudado aí na ampliação dos seus conhecimentos, espero também ter tirado algumas dúvidas. Quero mais uma vez me pedir desculpas em virtude da qualidade da imagem, né, da qualidade do som, dos ruídos, dos sons de fundo, e quero agradecer pela atenção de todos. Espero que tenha contribuído, ok? Até a próxima.